Bom, galera, vou estar explicando aqui para vocês o que é pesquisa de monstro, no que ela te agrega e dar umas dicas aí para vocês pegarem top 1 ou terem uma progressão constante para vocês não ficarem atrás das outras pessoas no servidor. Vou dar uma olhada no meu servidor aqui, por exemplo. Tem uma discrepância muito grande do primeiro pro segundo, mas eu não faço tanto mais coisa que o resto do pessoal aqui não. Então eu vou dar uma dica para vocês aí como é que faz para ter essa constância. Primeiro de tudo, o que é Monster Research, né? O que é pesquisa de monstro? Pesquisa de monstro é simplesmente matar mob, cara. Na- Acho que na lore aqui é quanto mais mobs você mata, mais você avança na pesquisa daquele mob específico, mais você tem conhecimento sobre ele e você ganha pontos por isso. Se você clicar aqui em pesquisa, você vai ver que vai estar separado por elementos, e cada elemento está separado em grupos de 5 mobs em cada linha. Não necessariamente os mobs vão estar no mesmo mapa, certo? Quando você pegar esse exemplo aqui, que eu não completei a linha ainda. Quando você mata um mini só, ele vai desbloquear o nível 1 pra você. Os mobs normais, tem que matar 10. Acho que eu já matei todos, não vou ter um exemplo. Tem aqui, ó. Precisa matar 10 pra você desbloquear o nível 1, certo? E também tem o seu nível na linha. Nesse meu caso aqui tá 0, então eu não completei a linha inteira ainda. No caso aqui de cima, eu completei a linha do nível 1, eu ganhei 300 pontos, né? Porque cada nível que você aumenta da linha, você vai ganhando pontos extras. Como que você aumenta o seu nível da linha? Aumentando todos os monstros daquela linha. E ela vai ser sempre o nível mais baixo dos mobs da tua linha. Por exemplo, aqui o meu Megalodon tá nível 3, aqui parece 4 porque é a progressão que eu preciso fazer para desbloquear o nível 4. O Megalodon tá nível 3, a Muma é nível 2, o Ferrit é nível 3, o Osiris tá nível 1 e o Wraith tá nível 1. Então, como esses dois estão nível 1, aqui vai ficar 1. Se esse tivesse 5, 5, 5, 5 e esse 1, continuaria 1. Qual que é a melhor maneira, no meu ver, de você avançar na sua pesquisa de monstro? A primeira é a mais fácil, mais simples de todas, é por mini. Porque se você clicar no mob normal, por exemplo, e você clicar nesse ponto de interrogação aqui na direita, você vai ver o que você precisa matar e o quanto você vai ganhar por nível. Então, para eu pegar nível 1, eu preciso matar 10, eu ganho 5 de experiência. Para o nível 7, eu preciso matar 150 mil e aí eu ganho 270 de experiência. Você vê que 150 mil, 270 mil, 450 mil parece bastante coisa, né? Parece uma coisa que vai levar tempo e trabalho. Agora, se você vai no mini, é bem menos. Nível 1 é 1, nível 2 é 5, nível 6 é 55, e o nível 10, que é o máximo, é 200. E se você for ver, ele também dá muito mais experiência que o mob normal. 40 nível 1, 1000 no nível 7, 2000 no nível 10. E como é que a galera costuma fazer? As guildas, normalmente as mais organizadinhas, eles fazem eventos de galho, certo? Que não é nada mais nada menos que a guilda, num dia específico da semana ou a cada 15 dias, todo mundo guarda os galhos sangrentos que eles recebem e compram aqui por diamante. Pelo amor de Deus, ninguém é um nobre cheio de dinheiro, né? Mas, enfim. Eles compram aqui por diamante os 7 semanais. Você faz de 15 em 15 dias, vai comprar 14, né? 7 na primeira semana, 7 na segunda. Eles se juntam lá em Mohawk, que é o lugar onde se invoca os galhos. Normalmente em cima da pirâmide ou em cima da esfinge. A esfinge é meio bugada, normalmente é em cima da pirâmide aqui. Vem todos os membros e a galera vai soltando os galhos. Quando você solta um galho, deixa eu ver se dá pra eu soltar um aqui. Tem vários níveis diferentes, né? Conforme você vai avançando o nível do servidor, para você ver o nível do servidor, você clica no seu retrato. Nesse ponto de interrogação do alto, sua barra de experiência, mostra o nível do servidor. No nosso caso agora tá 65. Conforme o nível do servidor vai aumentando, vai desbloqueando novos níveis de mini para você invocar. Então a galera junta todo num ponto lá em Mohawk, vão soltando todos os galhos, todo mundo deixa skill em área nível 1, não coloca nenhum pet de dano, coloca só pet de cura ou de tanque. Ou só coloca ataque básico mesmo. Porque senão, por exemplo, de 1 a 40 a galera mata muito rápido. Aí não dá tempo de todo mundo pegar o tag e contar pra guilda inteira. E como vocês estão fazendo um bagulho em grupo, né? Você quer que todo mundo se aproveite disso.
Agora, no nosso caso, os eventos estão saindo do 6180, os minis são um pouquinho mais duros, principalmente o grifo tá macetando todo mundo. A galera tá usando o skill nível mais alto pra matar mais rápido. Mas ainda assim eles não são deletados, então dá tempo de todo mundo pegar o tag. E se uma pessoa só da sua PT pegou o tag, conta pra todo mundo da PT. Esse é o jeito mais fácil, é o que provavelmente a maioria da galera do rank aqui, que não pratica Monster Research, deve ter pontos só por causa disso, que participou do evento da guilda. Segundo ponto, aí é um pouquinho mais trabalhoso, mas de pouquinho em pouquinho você vai subindo e você vai ganhando bastante ponto, é MVP. Todo mundo sabe que aqui no jogo você tem 5 MVPs que você pode matar por dia, né, de participação, para ganhar recompensa, e 5 de Team Reward, que é você pegar o top 3. Mas mesmo você já completando tudo isso, você ainda pode ir no MVP, dar um hit só, ou matar ele, você quem sabe, e quando ele morrer, você pega ponto de MR, ainda conta para ponto de Monster Research de pesquisa de monstro. E os MVPs é a mesma coisa que o Mini. É um para pro nível 1 e 200 pro nível 10. Só que eles dão mais pontos que o Mini. Mas como eles nascem de hora em hora, dá mais trabalho. Mas é um progresso constante que vai te dar bastante ponto. O que eu mais matei, talvez, acho que foi o Drake, por conta do Farmar Matirlish, e vai pra minha build. Mas ó, matando 55, vou desbloquear o sexto, já vai ter me dado 1.200 pontos só nesse nível, fora os anteriores. E a terceira maneira é, toda hora que você tem um tempo livrinho, fiz minhas diárias, não vou fazer mais nada, vou fazer outra coisa, eu vou trampar em alguma coisa, você vem e deixa no mapa matando um mob aleatório aqui. Normalmente você começa pelos níveis mais baixos, né? Como você pode ver, tá tudo vermelhinho do 1 ao 20 aqui praticamente. Porque como eles são mais fáceis, você dá hit kill nele, você mata muito mais rápido, você não gasta mana, você não gasta skill, você não tem um custo excessivo pra fazer isso. E a galera normalmente se junta em PT. Aqui no caso tá em 4 porque um rapaz saiu. Mas você vem aqui no chat da guilda ou no chat do mundo, digita MR, o nome do mapa que você tá, no caso é Ponte do Deserto. O número de membros que falta, -3, -2, -1, depende de quantas pessoas já estão no tapete. E normalmente, quando é de noite, eu vou dormir, e eu não vai me incomodar deixar o computador ligado, eu não faço isso no celular porque acredito que vai prejudicar a bateria, mas eu coloco aqui até o reset, e o pessoal já sabe que vai deixar a madrugada inteira batendo. Ah, mas se eu deixar a madrugada inteira batendo, vai virar o dia, eu vou começar a matar mob e vai consumir meu combat time? Não, não vai. Se você deixar os pontinhos aqui clicados, 15 minutos faltando para virar a hora do servidor, ele vai automaticamente levar para a cidade mais próxima. Então você não vai consumir o teu precioso combat time. Os mobs que como eu falei, normalmente eu foco nos níveis mais baixos. Esse aqui, por exemplo, não é uma boa para você começar, porque tem o Golem, nível 67, ele é neutro ainda, então é mais chato ainda de você matar grandes quantidades dele. Mas, por exemplo, sei lá, essa de Earth, Upa nível 5, Fabre nível 8, Willow 12, Sérgio Wave 14, Ormetail 18, tudo isso aqui você com certeza, nível 30, 40, você já tá dando hit kill nesses mobs, já tá matando com um ataque básico só. Então o progresso é muito mais rápido e você ganha mais pontos de experiência. No começo você vai upar bastante os níveis, depois vai ficando bem devagarzinho, até porque aumenta bastante a quantidade de experiência que você precisa, e os mobs vão ficando mais duros, né? Vai ficando demorando mais pra você ganhar mais ponto. Fileiras boas pra você pegar também, essa aqui, por exemplo. Mas tem o Stichonchon nível 45, que é um pouquinho mais duro. Uma fileira que tem mini, se você participou dos eventos de mini, esse nível do mini já vai estar alto. Então é um mob a menos que você tem que farmar grandes quantidades para aumentar o nível da linha. Agora, o que te agrega pesquisa de monstro? Primeiro de tudo, ela acumula status. Cada nível que você upa, vai aumentando um status. Max SP mais 10, mais 1% de HP máximo, 1% de dano físico e dano mágico. E aqui é o agregado geral do que eu peguei no nível 18 já. Se você não for um maníaco que fica o dia inteiro matando mob, mas fazer essas partes dos eventos, farmar seus MVPs, e quando você tiver um tempinho livre, você deixar lá, largando, matando um mapa normal lá de mob,
você vai conseguir progredir legal e vai ter esses statusinhos te ajudando. Parece pouco, mas dá uma ajuda sim. Outro ponto positivo de Monster Research, ele tá diretamente interligado ao Wardrobe, que tem o seu próprio sistema de experiência que também dá status que vão acumulando e vai fazendo diferença no futuro. Também dão recompensas, se não me engano dá equipamento também. 8% de dano a inseto é um bom se você for matar algum mob de inseto, por exemplo. Por que ele está diretamente interligado? Porque se você clicar lá em pesquisa de monstro, aqui em cima você vê que tem um rank, que é o que eu mostrei lá no comecinho, e tem shop. Se você clicar em shop, é tudo headwear, buffwear, facewear. É tudo equipamento de rosto, de boca e capacete. E para você comprar esses equipamentos, gastam essas essências aqui. Essência da água, essência da vento, gasta boneco de sorrir. Alguns gastam um pouquinho de Zene, mas a maioria é Dencoin. Você colecionando, pegando esses equipamentos, você automaticamente vai estar depositando eles aqui e aumentando o nível do seu wardrobe. Por isso que ele está diretamente interligado. Como que você pega essas essências? Como você pega esses bonecos? Simplesmente fazendo Monster Research, matando os mobs. Se você clicar em Monster Research, clicar num mob qualquer, normal, você vai ver que aqui fala, no nível 2 permite que os monstros possam dropar Neutral Essence. Nesse caso é essência neutra porque o elemento desse mob é neutro. Se eu clicar num de fogo, vai falar de um de terra, vai falar essência de terra. Então você só simplesmente vai precisar matar 500 de cada um desses aqui e ele já vai estar apto a dropar para você. Agora o boneco depende do mob, né? Por exemplo, a Sorri vai dropar o boneco de Sorri. Tem mob que não vai dropar o boneco. Esse aqui, se não me engano, dropa. Mas a Flora, por exemplo, não tem boneco para dropar. É um mob específico. Se você quer boneco de Sorri, você vai farmar Sorri. Se quer boneco de arqueiro esqueleto, você vai farmar arqueiro esqueleto. Eu acho que é isso. Não tem mais muito segredo. Se vocês fizerem tudo isso aí que eu falei, logo menos vocês vão estar acumulando status, upando o nível de Monster Research. A galera tende a subestimar esses status, mas ele faz uma diferencinha assim, dá uma ajuda boa assim. Se você for a pensar, isso aqui já é um gear, bem mais de um gear equipado. Se eu pegar um dos meus gear equipado aqui, sei lá, 5% de healing, esse aqui não vai ser um bom exemplo, mas sei lá, 5 de cada status, 16 de physical death e 4% de dano a medium size. Se você pegar aqui os status que eu tenho, se você juntar tudo isso, o physical attack, porcentagem, physical attack flat, o HP que ele tá me dando aqui, a defesa que ele tá me dando aqui dar elas por elas um equipamento atualmente. E quanto mais você fizer, mais o tempo passar, mais você vai acumular e mais ele vai fazer diferença. Aí, como eu falei, agora já deu 15 minutinhos praticamente para o reset do servidor. Ele dá o time up aqui e quando passar os 45 segundos ele vai me levar para a cidade mais próxima e eu não vou ter risco de gastar meu combat time ou matar um elite no mapa de nível baixo que vai me dar pouca experiência ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que é só isso. Se tiver algumas dúvidas, vocês podem postar no comentário. Tem algum outro assunto que vocês queiram saber ou ter alguma dica. Não sou o mais inteligente do jogo, não sou o cara que manja de tudo, mas eu sou confiante no meu progresso. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar vocês, eu vou ajudar. Só manda aí. Beleza? Esperar só esses uns segundinhos só pra provar pra vocês, pra mostrar que realmente ele volta. E é isso. Daí, ele portou sozinho. Tô em Geffen, vou ficar em Geffen aqui parado até eu acordar e vir fechar o jogo ou até eu acordar e vir jogar de fato. Beleza? Qualquer dúvida, manda aí no comentário.